Vamos dar prosseguimento aqui à nossa resolução de questões de processo penal. Eu me chamo Oswaldo Lobo, sou juiz de direito, professor aqui do curso Estude, e como sempre, a satisfação imensa estar aqui contigo. Como sempre faço nas minhas aulas, a questão vai aparecer na sua tela, e quando a questão estiver na sua tela, eu vou pedir que você dê um pause nela. Vídeo pausado, questão na tela, então você vai responder essa questão sem fazer consulta, tá bem? Depois de respondida a questão, você vai acompanhar a correção de assertiva por assertiva e ao final vai poder comparar a sua resposta com o gabarito, tá bom? Então, vamos aqui para a questão. Uma questão da FGV do concurso para o cargo de juiz de direito substituto de 2022 da Fundação Getúlio Vargas. Então, a questão está na tela. Então, pronto para você dar o pausa no vídeo aí. Pode ir, vai. Pode pausar. Dando prosseguimento agora aqui às correções de cada uma das assertivas, eu vou voltar aqui para o enunciado para a gente entender a questão. Olha só. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como os dispositivos da Lei 9.296 de 96 acerca da interceptação telefônica, analise as afirmativas a seguir. O prazo previsto na Lei 9.296 de 96 para a duração de interceptação telefônica é de 15 dias, podendo ser prorrogado de forma sucessiva, enquanto for imprescindível como meio de prova, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, a questão é a seguinte, é saber se é possível renovações das interceptações telefônicas com base na Lei 9.296. E esse caso é muito interessante porque o Supremo, de fato, ele tratou da matéria, ele tratou dessa possibilidade de renovação de interceptação telefônica. Você sabe que a interceptação telefônica é uma técnica especial de investigação realizada mediante prévia decisão judicial e que tem como objetivo coletar informações, coletar elementos de prova relacionados à materialidade e autoria de uma infração criminal. Imagine que a autoridade policial ela precisa de uma interceptação telefônica para investigar aquele alvo e, para isso, ela representa a autoridade judicial que, após ouvir o Ministério Público, ele vai decidir se intercepta, se defere ou não a interceptação telefônica. Essa interceptação telefônica ela é uma excepcionalidade em relação ao direito fundamental ao sigilo das comunicações e tem previsão constitucional, tá bom? E o Supremo, como eu falei, ele chegou a abordar essa questão das renovações das interceptações telefônicas. Chegou, inclusive, a ser reconhecida a repercussão geral, tema 661, e o Supremo se debruçou contra esse caso. Um caso, inclusive, que começou na Justiça Federal do Paraná, segunda Vara Federal de Curitiba, quando então era o juiz responsável pelo caso, o ex-juiz Sérgio Moro. O caso começou, portanto, chamado no caso Sandal, entre 2004 e 2006, e a peculiaridade desse caso, e a razão desse fato ter chegado, inclusive, até o Supremo, foi de que aquelas investigações que estavam sendo feitas ali no âmbito da primeira instância, no âmbito da Polícia Judiciária, levou cerca de 2 anos com interceptações, ou seja, a interceptação é de 15 dias e as interceptações em alguns alvos eram empresários uruguaios, e isso levou cerca de 2 anos, mais de 2 anos de interceptação. Houve um habeas corpus ao STJ, o STJ entendeu que uma duração de interceptação telefônica naquelas condições violaria o sigilo, a intimidade, o sigilo das comunicações e, pelas peculiaridades do caso, entendeu, portanto, que seria o caso de anular as provas obtidas com aquelas interceptações. Esse caso, o acordo do STJ foi objeto de recurso especial para o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e, em recurso especial, o Supremo decidiu a matéria. Ficou como voto vencido o relator
inicialmente designado o ministro Gilmar Mendes, tendo como relator, sendo voto prevalente, a votação do ministro Alexandre de Moraes. O importante é que nesse julgado do STF definiu-se importantes parâmetros. O primeiro de que é possível as sucessivas renovações de interceptação telefônica. Obviamente que as decisões que determinam e que deferem as renovações ao prazo de cada 30 dias, essas decisões elas precisam ser fundamentadas com base em elementos concretos que justifiquem a renovação da interceptação. A interceptação ela tem um prazo de 15 dias e o juiz não pode, de antemão, deixar ao cargo da autoridade policial que, se entender possível, estaria então a deferir o pedido de renovação. Isso não é possível. Cada renovação deve ser objeto de uma nova decisão judicial que vai analisar a pertinência e a necessidade daquela investigação por meio da interceptação telefônica. Tá bem? Então, vamos dar uma olhada aqui nos pontos mais importantes. Você sabe que a Lei 9.296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica, determina que a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, o prazo das interceptações é de 15 dias e esse prazo pode ser renovável por mais 15 dias, por igual tempo. Como eu falei, a questão tratada no Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 625/2063, que inclusive aqui se extraiu o tema 661 de repercussão geral, o Supremo definiu as condições dessa renovação, como será possível as renovações das interceptações telefônicas. Esse caso veio oriundo de um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça e teve como base o caso Sandal, caso esse cuja investigação levou mais de 2 anos interceptando os alvos, empresários uruguaios investigados por diversos crimes, entre eles falsidade ideológica, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Prevaleceu no voto do ministro Alexandre de Moraes para sustentar a validade das provas obtidas durante todo esse período, esses 2 anos, a complexidade da investigação, até mesmo porque no início das conversas se utilizava muitos códigos, se utilizavam muitas palavras indecifráveis até o momento e que seria necessário maior aprofundamento para compreender como aquela associação criminosa, como aqueles investigados estavam exercendo e como estavam praticando os crimes. E isso justificou, portanto, salientou-se que as decisões que determinavam as renovações dos prazos para interceptação, elas foram válidas porque fundamentaram de forma concreta a necessidade de novas renovações e, portanto, o Supremo Tribunal Federal, tendo como voto vencedor o voto do ministro Alexandre de Moraes, destacou aqui no recurso extraordinário 625/2063 a validade de sucessivas renovações de interceptação telefônica. Vamos ver aqui como ficou o tema 661. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da lei e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. E aqui, fique atento para esse complemento. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso. Então, o Supremo, no tema 661, em repercussão geral, definiu então aí as condições para que seja possível
para que seja considerada lícita uma renovação de uma interceptação telefônica. O importante é você saber que pelo artigo 5º da Lei de Interceptação Telefônica, o prazo é de 15 dias, prazo esse que pode ser renovado por igual tempo, e o Supremo admite que haja sucessivas renovações, desde que amparado por uma decisão judicial embasada em elementos concretos, evitando-se aqueles modelos genéricos que não fazem relação com a causa, tá bem? Logo, a gente pode dizer que essa questão aqui, essa assertiva 1, ela é verdadeira. O prazo previsto na Lei 9.296 de 96 para a duração da interceptação telefônica é de 15 dias, podendo ser prorrogado de forma sucessiva, enquanto for imprescindível como meio de prova, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos para a segundo inciso. Olha só, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a transcrição de todas as conversas captadas pela interceptação telefônica é necessária para garantir a fidedignidade das provas. Essa era uma questão que a defesa, vez ou outra, levava até os tribunais superiores para discutir. Se dizia que para que o contraditório fosse exercido e a ampla defesa fosse realizada de forma ampla, como o próprio nome diz, seria necessário que todo o conteúdo das comunicações interceptadas fossem disponibilizadas. Porque é praxe, quando se defere uma interceptação telefônica, que ao executar essas interceptações telefônicas, há uma equipe de investigação e daí se extrai, diante das conversas, dos diálogos travados, aquilo que mais interessa à investigação. Existe a menção, essa transcrição, as equipes, elas transcrevem tão somente aquilo que de interesse para a investigação. Conversas aleatórias, por exemplo, o investigado ele está sendo interceptado e não se sabe de antemão o que ele vai dizer ali quando está interceptado. Tanto ele pode falar coisas relevantes que tenham pertinência com a investigação, como pode falar também amenidades, assuntos que não tenham qualquer relação com o fato investigado. Daí, essas equipes que procedem com a execução da interceptação telefônica se restringem tão somente a transcrever aquilo que interessa à investigação. Concluída a interceptação, concluído o relatório das investigações, então é apresentado ao Ministério Público, se for o caso, requeira aquilo, ofereça uma denúncia, aprofunde outro requerimento de outros cautelares, mas o fato é que essa equipe que providencia a execução da interceptação telefônica transcreve geralmente somente aquilo de interesse para a investigação. A pergunta que se faz é essa: para que haja esse contraditório, essa defesa ampla, é necessário que os investigadores transcrevam todos os diálogos ou só aquilo que interessa à investigação? O STJ falou o seguinte: olha, basta somente que se transcreva aquilo que interessa à investigação. Apesar de que todo o conteúdo deve ser disponibilizado à defesa, aquilo que interessa à investigação pode ser transcrito. Não é necessária a transcrição de todos os diálogos. Então, perceba a diferença. Uma coisa é gravar os diálogos e disponibilizar o arquivo com a gravação dos diálogos. Outra é transcrever todo o diálogo, né? Para o STJ não é necessário que haja transcrição de todos os diálogos captados. Basta tão somente transcrever aquilo que interessa à investigação. Tá bem? Então vamos lá aqui dar uma olhada no inciso 2º. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a transcrição de todas as conversas captadas pela interceptação telefônica é necessária para garantir a fidedignidade das provas. Isso aqui é falso, não é, né? Vamos ver o que tem aqui, o que o Supremo definiu aqui no inquérito 3693. Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta ou indiretamente, a que ele se refira, sem prejuízo do poder do magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou partes do áudio. Então, veja que não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, tá bom? Lembre que todo o material deve ser entregue. O arquivo contendo o áudio
das conversas interceptadas deve ser disponibilizado, mas a transcrição só basta em relação àquilo que interessa à investigação, e ainda possibilitando ao magistrado que se transcreva integralmente a seu prudente arbítrio, tá bem? Então, vamos para o inciso, vamos para o inciso terceiro aqui, o ponto 3 da questão. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz a requerimento do Ministério Público somente na investigação. Olha aqui, cobrou texto de lei, tá certo? Isso aqui está na própria lei 9.296, interceptação telefônica. Ela é uma técnica especial de investigação que incide tanto na fase das investigações como incide na fase processual, tá bom? Vamos ver que aqui, o que dispõe o artigo 3º, inciso 2º, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação e do representante do Ministério Público na investigação criminal e, em negrito, na instrução processual penal, tá bem? Então veja aqui que o artigo 3º, inciso 2º, permite que haja interceptação das comunicações telefônicas, inclusive na instrução processual, tá bem? Então a gente pode dizer que a letra C é o gabarito dessa questão, porque a primeira é falsa, a primeira é verdadeira, desculpa, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa conforme a correção que nós fizemos aí ao longo do vídeo, tá bom? Então, gabarito, letra C. Eu quero saber de você qual foi a assertiva, qual foi a letra que você marcou. Se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram do Curso Estude, @estudecurso, pode deixar lá no direct, que a gente vai ter a maior satisfação em te responder, certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, força aí nos estudos e até mais.